Questão 163, caderno amarelo. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura mostrada abaixo. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados mostrados abaixo. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será: Olá pessoal, partimos aí então para mais uma questão do Enem e para resolver essa questão eu trouxe aqui o meu compasso. Muito bem, para a gente entender nós vamos usar um compasso, né, o que eu uso aqui para medidor de ângulo, né, só não tem os valores, mas ângulo reto, por exemplo, a gente consegue desenhar, né, aqui marcar certinho aqui um ângulo de 90 graus. Mas olha só, essa projetista ela pegou um compasso, né? Diz aí que esse ponto C representa a ponta seca do compasso, né? Onde aquela ponta aqui, a ponta seca, né? B seria a ponta onde está o grafite e aqui a cabeça do compasso, né? E ela pegou um compasso em que essas hastes aqui mediam 10 centímetros e ela desenhou essa circunferência aqui e mandou lá para ser fabricada lá uma tampa de panela, né? Se não me engano. Bom, então, e esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 120 graus, ok? Na realidade é um ângulo obtuso, né? 120 graus. Eu vou fechar um pouco o ângulo, até te mostrar aí para você entender direitinho o que é a questão, e depois nós vamos desenhar esse compasso aqui no quadro e vamos partir para os cálculos, ok? Bom, então ela fez isso. Ponta seca vai ser minha mão, meu dedo esquerdo aqui. Aqui é o ponto A, a cabeça do compasso. Então ela fez isso aqui, ó, né? E desenhou a tampa dessa panela aí, ok? Nós vamos desenhar o compasso aberto, né? Só que esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus, né? É um ângulo obtuso. Então, desenhando esse compasso, a gente teria aqui o seguinte: você tem aqui esse ponto, que seria o ponto A, né, que é a cabeça do compasso. Aqui seria a ponta seca, que é o C, e o B, que é a ponta do grafite, estaria aqui. O raio dessa circunferência é a distância entre os pontos B e C, né? Que seria essa distância aqui. É a distância entre os pontos B e C. É o que ele quer calcular, esse R aqui. Ele disse que aqui é 10, isso aqui também é 10, e esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus, né? Bom, os meus alunos nadaram de braçada nessa questão. Por quê? Tem um vídeo nosso aí explicando sobre 3 triângulos importantíssimos na geometria, que são o safadão, que é o triângulo retângulo isósceles, né? Conhecido como safadão. Depois você dá uma olhadinha lá nos vídeos, por que chamamos assim. Tem o celebridade, que é o 30, 60, 90. E depois tem esse triângulo aqui, que é o triângulo isósceles com ângulo de 120 graus. Esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais, com ângulo de 120 graus.
Então a gente mostra lá, depois vale a pena você dar uma olhadinha lá nesse vídeo. A gente mostra que nesse triângulo isósceles com 120 graus, os seus lados são L, L e L raiz de 3. Então aqui você tem 10, 10, aqui seria 10 raiz de 3. Apenas isso a questão. E ele mandou você considerar raiz de 3 com uma aproximação, né? Considerar 1,7 a raiz de 3. Então isso aqui vai dar 10 vezes 1,7. 10 vezes 1,7, que é 17. 17 centímetros. E ele fala, conforme o valor desse raio, você vai escolher o tipo de material a ser usado nessa panela, né? Observe que 17 está aqui, entre 15 e 21. Portanto, você vai usar o material tipo 4. A resposta correta, então, é a letra D. Ok? Olha, dá uma olhadinha lá nesse vídeo, eu vou colocar aqui para você depois consultar e assistir uma aula que nós falamos sobre esses 3 triângulos importantes. Ok?